Se você veio do short de meio-dia, talvez você tenha esquecido de algo importante que eu vou te lembrar agora. O problema, muitas vezes, não é o que você está vivendo. A maioria das vezes, esse nosso desânimo, esse nosso cansaço, vem do que a gente alimenta na nossa mente durante o processo que nós estamos vivendo. E eu separei isso em 3 tópicos que eu quero falar aqui hoje com vocês. O primeiro tópico é: lembre-se do que Deus já fez. Em Lamentação 3:21, a Bíblia diz: traga à memória aquilo que nos traz esperança. Traz à memória aquilo que nos traz esperança. Por quê? Primeiro, você não chegou até aqui sozinho. Por muito tempo, você tem enfrentado lutas que você jamais imaginaria que iria vencer, e você venceu, não por mérito próprio, mas porque Deus tem te sustentado. Se você olhar para trás, você vai ver quantas vitórias você obteve, mesmo quando tudo parecia impossível. Quando você olhava para a situação, você falava: não dá para mim. E você venceu. E você venceu porque Deus estava com você, estava te ajudando e estava pelejando por você. Se você parar para pensar, Deus já te sustentou antes. Já te tirou de situações que pareciam impossíveis. Mas quando a dor aperta, a gente esquece. E quando a gente esquece, perde a força. E isso é muito real. Você pode ter vencido inúmeras batalhas, mas quando se levanta uma nova batalha, já vem o medo, já vem o desespero, você já vem com aquela sensação de não vou conseguir, e você esquece quantas outras tantas batalhas você enfrentou até aqui e você venceu. Se você olhar um pouquinho para trás, você fala: poxa, eu já estive em uma situação muito pior do que eu estou hoje e estou aqui, venci. Parecia que não ia acontecer, Deus foi lá e fez. Parecia que ia dar tudo errado, mas no final deu tudo certo. Parecia que não tinha saída, mas Deus criou um novo caminho no meio daquela situação. Olha tudo que Deus já fez. O medo, ele tende a fazer a gente esquecer de tantos milagres que Deus já fez e focar somente naquele ali. E a gente olha, o problema sempre parece maior do que realmente é. A gente olha para a situação e a gente esquece que o mesmo Deus que fez a gente vencer lá atrás continua com a gente. A gente esquece do tamanho do poder de Deus, porque a gente vê aquilo ali, aquele momento, desespero. E eu quero falar para você que eu não sou diferente de você. Eu também passo pelas mesmas situações. Quando Deus me deu essa palavra hoje, de manhã, eu estava muito preocupada com diversas situações. E Ele falou para mim: Isabelle, quantas vezes eu já fiz coisas muito maiores na tua vida? Não iria fazer agora? Olha, volta atrás. Pega aí no teu pensamento quantas situações você passou que você achou que não passaria, que não conseguiria, que ia dar tudo errado. Você passou porque eu estive com você. Porque eu te abandonaria agora? Então, quando nós estamos nesse momento de desespero, de pressão, a primeira coisa que a gente precisa é lembrar de quantas vezes nós estávamos na mesma situação ou em situações até piores e Deus fez. Deus esteve conosco, Deus nos deu vitória, Deus nos sustentou. Porque o medo, ele vai tentar te paralisar. Ele vai tentar colocar a situação muito maior do que ela realmente é. O segundo ponto é: pare de alimentar pensamentos negativos. E isso é muito importante. Pare de alimentar pensamentos negativos. A gente sempre fala: não vai dar, não tem mais jeito, eu não consigo. E aí você fica alimentando aquilo na tua cabeça, já achando como vai ser. Você cria um filme
ou na tua própria mente de que tudo vai dar errado. E às vezes é tão mais simples. Deus faz de uma forma tão mais simples e fica assim, nossa, eu sofri tanto e não era nada disso. Para de alimentar pensamentos negativos. O que você repete na sua mente fortalece. Se você só pensa no problema, na dor, no medo, isso cresce dentro de você. Mas quando você decide lembrar das promessas de Deus, sua mente muda e sua fé volta a respirar. Então, você permite que cresça dentro de você aquilo que você alimenta. Se você fica alimentando que o seu medo, o tamanho do problema, a sua incapacidade, aquilo vai crescer dentro de você e vai se tornar maior. E quanto maior isso se torna, menor fica a sua fé. Porque ela vai minando a tua fé. Tu vai olhar para a situação e tu vai falar assim, não, para mim não tem jeito mais. Para mim não dá mais. E aí tua fé vai ficando pequenininha. Você já não vai acreditar mais de que Deus vai fazer um milagre na tua vida. E aí você vai se desesperar. Então, cuidado com o que você tem alimentado na tua mente. Cuidado. Alimente coisas boas. Não, da mesma forma que Deus já fez, Deus vai fazer novamente. Não, eu posso, para mim pode ser até difícil. Mas eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. Olha quantas... A Bíblia é repleta de situações de milagres. De pessoas que não tinham mais saída e Deus foi lá e fez. Como quando teve o milagre do azeite da viúva. Aquela viúva já tinha perdido tudo que tinha. O marido morreu, deixou uma dívida. Agora ela estava perdendo seus filhos. Deus foi lá e fez. Aquela outra mulher também, viúva, que ia fazer um bolo para ela e para o filho esperarem a morte. Deus foi lá e fez. Uma multidão que estava faminta, Deus foi lá e fez. Então, não tem nada impossível para Deus. Por que Ele não faria na sua vida? Só que quando você alimenta a tua fé já com coisas ruins, que já não vai dar certo, isso vai gerar em você um pânico, um medo desproporcional e a tua fé vai ficar cada vez menor. E o terceiro ponto é: a esperança é uma decisão. E isso é muito forte. A esperança é uma decisão. Nem sempre você vai sentir esperança, mas você pode escolher lembrar, você pode escolher confiar e você pode escolher não desistir, porque a esperança não é sobre sentir, é sobre decidir continuar. Talvez nada tenha mudado hoje ao seu redor, mas quando você muda dentro de você, você já não vive mais pelo desespero e você vive pela fé. Quando Deus fala para você trazer à memória o que te dá esperança, Ele está falando para você, olha, eu já fiz na sua vida. Eu tenho o poder de continuar fazendo. Então não se apegue no problema que está à sua frente. Se apegue em mim que posso resolver todas as coisas. Se apegue em mim que posso mudar a sua situação de uma hora para outra. Então, ao invés de chorar desesperado, ore. Ao invés de alimentar coisas ruins na sua mente, lembre-se de todas as vezes que você estava na mesma situação e Deus fez. Muda a tua mente. Troca o desespero, o medo, a insegurança pela oração, pelo jejum, pela adoração. Comece a adorar pela vitória já recebida. Porque você tem que... Deus é o Deus que traz existência aquilo que não tem existência. Você já precisa cantar o hino da vitória antes de ver. Porque a fé é isso. É a certeza daquilo que você espera. Então, se eu espero que Deus vai pelejar essa guerra por mim e que Ele vai me dar vitória, eu já vou cantar o hino da vitória porque Ele vai me dar.
Se essa palavra falou com você, eu te convido, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa aqui nos comentários, eu decido confiar. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e venha fazer parte dessa família, porque aqui todos os dias tem uma palavra que vai edificar a tua fé. Um beijo, que Deus te abençoe.